No ar, mais um programa Sala de Opinião aqui no Canal 12, o canal universitário, a TV Finca. E hoje vamos entrevistar, numa entrevista bastante interessante, com um dos médicos aqui, bastante antigo, no nosso estado, chegou aqui em 78 e sempre fez um belo de um trabalho como cirurgião, como médico cirurgião. E hoje, esse médico está aqui ao nosso lado, que é o Dr. José Braz Guimarães. Braz, como que foi a sua escolha por Rondônia? Para isso, eu terminei o curso e tive a satisfação de encontrar um grande amigo de infância que morava aqui já e estava de férias em João Pessoa. Era o Sérgio Figueiredo, você conhecia o Sérgio Figueiredo? Que era muito conceituado aqui em Porto Velho, mas estava de férias lá. E eu conversando com o irmão dele, disse, Braz, o Sérgio está aqui de férias, vai conversar com ele. Eu fui lá com ele. Sérgio, Rondônia, Sérgio, como é que é? Disse, Braz, Porto Velho não é uma cidade bonita ainda, mas o salário compensa. O salário daqui da Paraíba custa em torno de 5 milhões de cruzeiro na época. Rondônia paga 32 milhões. Aí os olhos? Aí aumentou os olhos, claro. Você ganha 5 para 32 milhões. Mas como eu não tinha perspectiva lá, eu ia ficar no hospital que eu trabalhava, mas eu disse, eu vou aventurar. Aí eu pedi para o Sérgio trazer meus currículos, o meu e de Isabel, e ele trouxe e ficamos até hoje. Ele foi embora e nós ficamos aqui. E essa escolha foi acertada, Braz? Foi, com certeza. Já teve a oportunidade de sair daqui em 91, mas eu pensei muito e terminei não saindo. Fiquei aqui e eu acho que foi acertado, porque a gente não pode reclamar do que a gente vive aqui, né? Eu cheguei em 77, então você chegou um ano depois de mim, mais ou menos aqui no estado. Você atuou no Hospital São José? Comecei no São José com um grande colega, Walter Vanderlei Amoras, obrigando a trabalhar no pronto-socorro e no centro cirúrgico. Na época que eu cheguei a Paris, só tinha 5 cirurgiões na escala. Quem eram eles? Era o Alexandre Tenório, o Luiz Augusto, ginecologista, mas fazia parte geral, o Magela, o Walter, estava chegando também, e parece que o Reinaldo. Reinaldo, que é cirurgião vascular. Então a gente fazia uma escala de 5, 6 colegas para cumprir toda a cidade. E naquela época, como que era? Como funcionava o Hospital São José? Ele tinha quantos leitos? Você lembra de quantos leitos tinha o Hospital São José? Não me lembro quantos leitos, mas tinha uns 8 enfermarias. Né? Era. Apesar da cidade ser pequena na época, o Hospital São José concentrava toda a parte de atendimento de clínicas e cirurgias, além da maternidade, das vagas, e o Oswaldo Cruz, que é onde a Assembleia funcionava na Assembleia, né? A Policlínica Oswaldo Cruz. Mas era divertido, a gente não tinha outra opção, não existia clínicas particulares praticamente, não existia convênios nenhum. Fora do estado, a única atividade que nós tínhamos era trabalhar nas minerações, ia um dia na mineração, voltava e atendia. Eu ia com o Sérgio, inclusive, para Oriente Novo, né? E o resto era lá no hospital, de manhã, tarde, noite. Era divertido. Você tinha o plantão no Hospital São José, você dava o plantão e também atendia maternidade ou não, só? Não, nós ficávamos no pronto-socorro, Orlando Max, e no hospital de base. O pronto-socorro era plantão de urgência. E durante o dia a dia, nós fazíamos as eletivas do hospital de base. Quando eu cheguei, pouca gente operava cirurgias grandes, né? Quase ninguém operava. Então, eu acho que é uma pena hoje não ter aparelho. O registro do que a gente fazia naquela época. Foi embora, tudo desapareceu. Mas nós começamos a fazer cirurgia de pescoço, de tireoide, que não existia, de cirurgias gástricas, tipo gastrectomia total, esôfago, ninguém fazia. E nós começamos a fazer naquela época. Eu, o Isvaldo, que chegou depois de mim um pouco, depois chegou o Gabriel, e a gente fazia todas as cirurgias. Esse quadro da sua atuação no Hospital São José foi de 78 a quanto? Começou em 78 e ficou até 83, quando o Teixeirão mudou para o Hospital de Base. Né? O Hospital São José era o único hospital aqui da capital. Sim, o Hospital Geral. O Hospital Geral. Naquele tempo, nós tínhamos alguma clínica particular? Tinha a Santa Marta, que era uma clínica do marido da Thelma. Não me lembro o nome dele agora, e ele tinha a clínica, sabe onde? Na Pedro Machado, esquina com o Zé Bonifácio, o Zé de Alencar, próximo ali à Clínica Estrela, né?
e a Estrela estava começando também. A Santa Marta era uma clínica de esquema, onde é uma pizzaria hoje. Depois o Botelho construiu a clínica dele, ali em frente ao cinema, mas era muito restrito, quase não tinha atendimento. Por quê? O paciente, a gente não tinha necessidade de ir para a clínica nenhuma, porque eu ganhava um salário decente, né? 32 milhões era o valor de um Fusca na época. Então, para que esse outro salário, né? E, eu queria saber. E naquela época não existia Secretaria de Saúde, era departamento. Existia secretaria. Também na Zé Bonifácio, Zé de Alencar, aquela rua do Ou era departamento na época? Não, era secretaria. Era secretaria. E era interessante que o primeiro secretário que nós encontramos era o Walter Vanderlei Amora, né? Lembro dele. E nós éramos contratados como serviços prestados, né? O dinheiro vinha do Ministério da Saúde, na conta do Walter Vanderlei Amoras, e ele emitia o cheque para cada um médico. Era pago por ele. Hoje é impossível isso, né? Mas era assim. Você lembra quantos médicos nós tínhamos na capital? Tinham poucos. Meu CRM é 57, devia ter trabalhando uns 40 médicos, mais ou menos. Isso em Porto Velho? Em Porto Velho. No estado, você tinha uma noção? No estado não tenho noção, porque a gente veio ter conhecimento do interior do estado depois de uns 3, 4 anos, né? E o CRM foi fundado naquela época, como foi reinstaurado, o Murilo que fez. Então, em torno de 40 metros. Chegaram muitos naquela época, muitos médicos de fora, que voltaram logo em seguida. Existia um incentivo muito grande do governo estadual, juntamente com o governo federal, porque o governo estadual contratava os profissionais. Né? O Teixeirão, quando ele chegou, ele começou... Jorge Teixeira de Oliveira, o Teixeirão. Ele começou a dizer para o mundo que isso aqui era o Eldorado, né? E de todos os sentidos. Então ele começou a atrair médicos de todos os estados, principalmente do Nordeste. E ficaram alguns aqui, acho que muito poucos ficaram, a maioria foi embora. E mais, como a população era muito pequena, Porto Velho devia ter em torno de 70 mil habitantes na época. E o estado 320, 340 mil. Então a violência era menor, as necessidades eram menores, era mais tranquilo naquela época. Uma coisa interessante, eu lembro que o Hospital São José, apesar de todas as dificuldades, era o hospital de ponta, do estado, de ponta em Porto Velho. Tudo era concentrado nele. Tudo concentrado. E nós tínhamos, além do Hospital São José, nós tínhamos o Hospital do Aparelho Locomotor, nós tínhamos a maternidade Darcy Vargas, sim. Nós tínhamos um hospital pediátrico também. Não, tinha o Oswaldo Cruz. A Policlínica Oswaldo Cruz. Que era na Assembleia hoje, né? É interessante que o número de leitos em que nós tínhamos naquela época, proporcionalmente, era muito maior do que existe hoje na capital. Com certeza. Inclusive o Teixeirão, quando chegou no estado, ele começou a ter a ideia de construir o hospital de base como o maior do norte. E a ideia dele era construir o hospital de base e manter os outros hospitais funcionando. Entendeu? A ideia principal era essa, criar um hospital de grande porte, mas mantendo a maternidade, o Oswaldo Cruz e o São José funcionando. O Locomotor naquela época fechou também ou continuou? Fechou. Primeiro ele criou o hospital de base, aparelhou, e a colega S, Ieda S, ela começou a querer profissionais para trabalhar no hospital de base, e não conseguia. Então o que é que eles fizeram? Para inaugurar o hospital, desativaram a maternidade e levaram para o hospital de base. Primeiro foi a maternidade. Depois desativaram o Locomotor, que é onde funciona o Sebrae hoje, né? Sim. Ali era o Hospital Locomotor. E, por fim, mandou o Hospital São José para lá. Desativou todos eles. Fazendo uma avaliação hoje desse quadro, do fechamento desses hospitais, como que o senhor faria uma avaliação desse quadro? Foi um erro? Na realidade, Aparício, não foi um erro. É porque eles dimensionaram a cidade e o estado muito maior do que era na época. Na época nós tínhamos um quadro de profissionais que atuavam normalmente e um hospital que supria as necessidades. Mas o Teixeirão queria fazer um hospital novo, acreditando no crescimento do nosso estado, fez um hospital de base, pensando em ser mais um hospital. Seria o ideal, né? E não conseguiu porque não tinha método para tudo isso. Entendeu? Então tiveram que transferir e desativar aqueles. Só o Oswaldo Cruz que foi desativado depois, com a construção do Oswaldo Cruz junto ao hospital de base. Doutor Braz, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião, mas já voltamos com
mais conversa com o Dr. Braz aqui, falando sobre a medicina e sobre a saúde no estado de Rondônia desde 78. Voltamos com Sala de Opinião aqui no canal 12, o canal universitário, canal Finca. E ao nosso lado, Dr. Braz. Dr. Braz, cirurgião, médico cirurgião, e vem atuando no estado desde 78 e sempre fez um trabalho de reconhecimento de todos. E hoje ele fala sobre como ele via e vê a saúde do estado de Rondônia. Dr. Braz, eu lembro muito quando trabalhei no Hospital São José, da importância daquele Hospital São José, que era realmente o hospital principal do estado, era um hospital de referência aqui na capital e no estado de Rondônia. E um fato para mim que eu não esqueço nunca é que quando eu comecei a exercer as minhas atividades naquele hospital, nós tínhamos lá algumas celas, tinham 2 ou 3 celas para atender os nossos pacientes de psiquiatria. Não sei se você lembra disso, eu já estavam sendo desativados quando eu cheguei. Mas era interessante porque era uma época que se aceitava muito isso, né? Hoje é impossível entender você colocar um doente numa prisão. E os fatos bastante interessantes é que a gente chegava com uma ideia nova, nós queríamos realmente melhorar o sistema, fazer uma revolução no sistema. E eu lembro que eu e o Aquino tivemos a coragem, naquela época, de desativar aquelas 2 celas que nós tínhamos no Hospital São José e colocamos os pacientes na clínica geral. E houve uma contestação muito grande dos médicos, porque achavam que os pacientes psiquiátricos eles iam interferir na conduta do hospital, e na realidade era uma novidade, né? Não deixou de ser uma agressão ao sistema que estava acomodado da forma que estava. Ninguém gosta de mudança, né, Paris? Eu me lembro quando você falou nisso de mudanças, começou um tratamento na parte de cirurgia geral com a utilização de açúcar nas infecções. E eu trouxe isso para cá no primeiro congresso de cirurgia que eu fui em 81. Eu quase apanhei dentro do hospital de base, no Hospital São José, porque os profissionais que envolviam as enfermaria, a enfermagem, o pessoal do laboratório, não admitia de jeito nenhum usar o açúcar. E foi uma guerra para se começar a usar, insistindo até que... Interessante que os resultados eram muito bons na época, né? Excelentes. Depois veio a indústria farmacêutica que começou a cortar isso, porque açúcar é barato, né? Açúcar é de graça. Então não interessava para ninguém, a indústria farmacêutica, utilizar açúcar quando tinha cremes e pomadas e produtos caríssimos, né? Eu lembro também que nós atuamos, você também chegou a atuar, na Policlínica Oswaldo Cruz, e que funcionava ali onde hoje é a Assembleia Legislativa do Estado. E ali tinha um atendimento, várias clínicas. Você lembra? Você tem como falar sobre como funcionava aquela policlínica? O que a gente observa em relação hoje, por exemplo, é que aquela policlínica tinha as clínicas básicas e o atendimento era harmonioso. Não existia assim uma corrida, nem uma preocupação imensa de ficar de madrugada pegando ficha. Tudo chegava e era atendido normalmente. O horário de atendimento era flexível. E como tinha especialidades pequenas, menos especialidade, Paris, o atendimento era natural. Tinha a clínica médica, tinha a cirurgia, a dermatologia, a pediatria, a neurologia. Então eram as especialidades básicas. E todos que chegavam eram atendidos normalmente, sem atropelo, né? Não existia queixas para isso. Não tinha fila, né? Não existia fila, até porque a população era menor e a população não vinha no interior para fazer muito atendimento na capital. Você lembra, por exemplo, com relação, por exemplo, ao locomotor, você não chegou a trabalhar no locomotor? Eu fui algumas vezes lá atender urgências cirúrgicas. Mas era um hospital, isso é importante a gente falar um pouco da história da saúde, da história da medicina aqui em Porto Velho, para deixar até registrado, né? Mas existia um hospital do aparelho locomotor. E como funcionava esse hospital? O hospital locomotor era interessante porque ele funcionava ali onde é hoje o Sebrae, né? Sebrae, na Campos Sales, com apenas 3 ou 4 ortopedistas. Era o Viriato, mais 2 ortopedistas de Brasília, do Sara Kubitschek,
um ortopedista de Natal que foi embora, o Neilton também foi embora para o Rio. 4, 5 ortopedistas trabalhavam harmonicamente ali, funcionava tudo. Não existia, claro, o caos que existe hoje no estado, com acidentes imensos. Todo dia tem acidente de moto, né? Mas funcionava harmonicamente e era bem aparelhado. Ó. Os casos que não conseguiam resolver aqui, como que era? Qual era a conduta do cirurgião, do médico naquela época com relação... Toda vida existe isso. Os casos gravíssimos, os casos que não tinha como fazer, tinha que mandar para fora. Então nós fazíamos um TFD, quem fazia era um médico, era a Secretaria de Saúde, e esse era encaminhado para Brasília ou para Manaus. Entendeu? Mas era caso extremamente difícil de resolver aqui. O governo federal ou o governo estadual? Federal, né? Federal que bancava tudo. Era mais fácil, porque existia uma comunicação com Brasília e com Manaus muito rápida e resolvia tudo. Hoje nós temos o hospital de base, então nós temos as clínicas, é como se fosse com todas as especialidades. Então o hospital do aparelho locomotor, ele foi substituído com uma clínica dentro do hospital de base. Exatamente. E outro fato interessante é a maternidade da Civarga, uma maternidade histórica, uma maternidade que marcou um grande período da medicina aqui no estado de Rondônia, principalmente aqui na capital, onde nós tínhamos um atendimento de qualidade, padrão. A sua esposa trabalhou lá? Não, Isabel trabalhou sempre no hospital de base, no São José, no centro cirúrgico. Ela sempre trabalhou dentro do centro cirúrgico. Mas ela teve a minha última filha lá, na maternidade da Civarga. E como que era? Tem como falar como que era aquele serviço? Era um serviço padrão. Você tinha obstetras, colegas que até hoje trabalham aqui, por exemplo, do Casa Nova, do Brasil, né, do Oliveira. Então são colegas que trabalham até hoje. E eles também tinham uma responsabilidade muito grande ali dentro. Raramente você viu falar de algum problema que houvesse na maternidade das Civargas. A prefeitura, como que era o papel da prefeitura na saúde pública do município de Porto Velho? Eu acredito que nenhuma, país. Não existia atendimento da prefeitura. Era tudo dentro do Estado, porque era território, o Estado se transformou e ficou naquela passagem para Estado, anos e anos, e a prefeitura ficou sempre de lado, na maioria dos casos. Depois começou a criar os postos de atendimento. Mas os postos de saúde não existiam naquela época? Existia. Alguns postos existiam. Porque eu lembro que eu trabalhei no Maurício Bustani. Existia o Oswaldo Piana, né? O Oswaldo Piana também. Bustan, que hoje a prefeitura está destruindo todos e tirando o nome de todos eles, né? Ué, o que aconteceu? Eles estão substituindo por UPAs, fazendo as UPAs e esquecendo o nome. A história das... Exatamente. O doutor Oswaldo Piana é o pai do governador Oswaldo Piana. Então, ali na Campos Sales tinha o Policlínica Oswaldo Cruz, posto de saúde, que foi destruído. O Rafael Vaz e Silva na época existia também, não existia não? Depois, foi depois. Foi depois. Mas já é bem antigo também, em função do nome. Ninguém dá mais nome a médico, né? A posto de saúde médico. Eu não sei o que acontece, porque... Na nossa geração, criaram alguns postos que não tem nada a ver com médico. O Agenor Carvalho nunca foi médico, né? Mas era um nome ao posto de saúde. O Índio também parece ter um posto lá no Esperança da Comunidade, que não tem nada a ver com... Mas essas UPAs não estão levando... É UPA, mas não leva o nome daquelas pessoas que fizeram a história ali? Todas as obras foram destruídas, o governo, a prefeitura vão deixando de lado a história. Então, os postos antigos tinham o nome dos colegas antigos. Os novos não tem mais, é só UPA e pronto atendimentos, entendeu? Então é uma coisa que marca, mas existiam poucos postos na época minha, na nossa época, que foram sendo substituídos, foram aumentando, devia ter uns 5 postos de saúde naquela época, hoje tem acho que 20 postos, pronto atendimento e postos, né? E que 90% do atendimento era dentro do Oswaldo Cruz, da Policlínica Oswaldo Cruz e no Hospital de Base de Maternidade. O senhor lembra, tem como fazer referência, por exemplo, naquela época, com relação às políticas de saúde, existia alguma política de saúde ou não existia nada naquele período que nós chegamos aqui? Você lembra disso? Como eu atuava muito dentro do centro cirúrgico, na parte do dia a dia da cirurgia, a gente quase não tinha informação de política pública de saúde dentro da secretaria. Apesar de que naquela época, a Secretaria de Saúde exigia que cada médico que chegasse aqui passasse um mês dentro da secretaria para ter conhecimento
e como é que Como funcionava? Não me lembro muito bem das políticas públicas de saúde daquela época. Existiam, devia existir, mas em volume muito pequeno de qualidade, né? de importância para a cidade. Doutor Braz, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião, aqui no Canal 12, o canal universitário, e já voltamos já já. Voltamos com Sala de Opinião aqui no Canal 12, o canal universitário TV Finca. E ao nosso lado o Dr. Braz, médico cirurgião e que sempre prestou um relevante serviço na saúde do estado de Rondônia. Dr. Braz, vamos dar continuidade nesse bate-papo aqui interessante, recordando, fazendo história. Precisamos marcar esses momentos importantes em que vivemos aqui na saúde pública do estado de Rondônia. O senhor lembra, está lembrado dos movimentos com relação ao Conselho de Medicina, à Associação Médica? Como que o senhor via, por exemplo, as entidades de classe naquela época? O que existia em 78? Quando nós chegamos aqui, Paris, eu praticamente não ouvia falar nenhuma entidade de classe, só o CRM, que funcionava em cima do Hospital São José, uma salinha acanhada. E após a chegada de vários colegas novos, eu comecei a ver o movimento do nosso colega psiquiatra, seu colega naquela época. Aquino. Raimundo Aquino. Da mulher do Aquino. Regina Aquino. Doutor Murilo. Murilo, o carioca. Lembro muito. Anestesista. Eles começaram a ficar preocupados e começaram a se movimentar para criar um novo CRM. O Murilo foi a Brasília, conseguiu verba e comprou aquela casinha no Caiari, que ficou o CRM nosso muito tempo. E praticamente era o CRM que agitava a classe médica, não a função dele, mas fazia a parte social. Depois a gente observou que começou a se criar a Associação Médica através de você, mais alguns colegas, né? Faz alguns anos já, né? Alguns anos. E a Associação Médica começou a ativar os bailes do Bisturi, os carnavais do Bisturi, o São João do Bisturi, e vai por aí. Vários, né? E muita gente ainda lembra disso. Né? É tão bom, né? Muito bom. Então, a sociedade, a classe médica era pequena, mas era muito unida. Quando se criava, você fazia o baile do Bisturi, por exemplo, reunia todo mundo da classe médica. Bons e ruins, antigos, novos. Havia uma congregação da categoria da área. Que hoje você não vê mais isso, né? E interessante, que era importante, que reunia não só a classe médica, mas a sociedade também, a sociedade, as pessoas, né? Claro, não tenha dúvida. Só a classe médica não é tudo, né? Sociedade. Mas um movimento maior que eu achei foi a criação do CRM, a estruturação, a reorganização do CRM a partir de 79, que foi criado e hoje você vê figuras que passaram ali, como o Nelson Coceiro, foi o Raimundo Aquino, o Dr. Gondim. O Dr. Gondim já foi antes da gente. Antes da gente, Quando ele chegou, ele já tinha passado. Já quase não trabalhava, não atuava mais no CRM, né? Foi o Herodício começou a entrar no Noel também, o Noel é uma figura que sempre participou do conselho. E o conselho foi crescendo. Depois foi criada a Associação Médica, os sindicatos, já mais recentemente, né? Não tinha sindicato de atendimento. Tinha mais sindicato dos hospitais. O sindicato eu lembro bastante da criação do sindicato, porque ele foi criado propriamente dentro da Associação Médica. Vamos criar o sindicato. Você deve ter criado a associação em 70 e 80, mais ou menos. Foi por aí, 70 e pouco. Eu me lembro da nossa reunião inicial ali na Esplanada. Né? Tem até fotos daquela época. Com a criação, estava você, o Piana, o Adelino, tudo junto. Era uma classe muito bem estruturada, né? E o sindicato veio depois da associação. Eu acho um dos fatos marcantes que ocorreram naquela época também foi uma disputa que nós, não sei se você está lembrado, de duas chapas que estavam concorrendo a diretoria da Associação Médica de Rondônia. Então o governo, o governador Jorge Teixeira, através da IEDAES, da Secretaria da ES, criaram uma chapa para concorrer conosco. Então, quer dizer, concorrer conosco não, concorrer contra a nossa, que era de oposição. Você lembra disso, Brad? Lembro, era Esmeralda e Independência. Exatamente.
Foi criada aquela briga, mas foi uma briga saudável. Saudável, né? Muito interessante. Não houve nenhuma uma mágoa depois. Não. Foi criado o Teixeirão. Ele era detentor de poderes único, né? E não aceitava ninguém no poder. Ele tentou fazer isso com a Ieda. Isso é um grande perigo dos governantes. Interferir em eleições de entidade de classe. Que não deu certo. Mesmo não deu certo, a classe, os colegas que perderam na época, não ficaram magoados, ficaram todo mundo amigo ali, e passou e vivemos normalmente sem muito atropelo. Eu vou lembrar aqui, que é interessante até para ficar registrado, naquela época eu concorri à presidência da Associação Médica. E a classe médica estava toda, movimentou Porto Velho, movimentou o estado de Rondônia, e o governador, naquela época, ele estava patrocinando a outra chapa. Exatamente. Então os colegas vinham do interior, vinham de avião, mandavam buscar e chegaram aqui para votar no candidato, lógico, que mandou o avião, do governador. E não votavam, acabaram votando na nossa chapa, nós ganhamos o processo eleitoral. Naquela época já tinham consciência, Paris, de que não compensava votar, passar o sindicato para a mão do governo. Não adianta, não compensa isso, porque nós perdemos todos, né? Não tenha dúvida. Isso foi interessante. Mas o fato interessante, mais interessante, é que eles prepararam uma grande festa para comemorar a vitória. Não sei se você lembra disso. E essa, numa casa de um secretário de Estado da Saúde, em que eu vou omitir o nome aqui agora, eles fizeram uma grande festa para comemorar a vitória deles. Vitória. Então, contrataram um buffet, essas coisas todas. E nós estávamos naquela expectativa, com medo de perder até o processo eleitoral. E o interessante é que acabamos, vencemos, e nós fomos festejar em outro local. E no outro dia eles esqueceram, eles tinham feito, talvez muitas pessoas não sabem disso, um daqueles componentes dessa chapa, eles quiseram hostilizar e já tinham preparado. E no outro dia, eu estava em casa pela manhã, depois do processo eleitoral, já bastante cansado da ressaca do dia anterior, e bateu um sujeito lá com uma coroa de flores, uma funerária. Eles foram entregar uma coroa para o meu sepultamento. Então foi um negócio interessante, que eles estavam tão certo, então para poder brincar conosco, mandou entregar. Só que não tiveram tempo de cancelar e a coroa foi. Eu tomei um susto logo. Eu observo que era uma classe médica pequena, era restrito, todo mundo se conhecia. Hoje você não conhece mais os colegas, né? Era um grupo praticamente unido, mas brigava. O CRM também teve brigas enormes durante as campanhas de eleição do CRM. Isso, na época houve brigas, eu não lembro das brigas do CRM. Na primeira eleição do Herodício, houve uma briga muito grande com... O doutor José Herodício é oftalmologista, já bastante conceituado aqui, um grande amigo. Foi presidente de do CRM há 10 anos. 10 anos. 2 mandatos. E na primeira vez foi uma briga imensa com outros colegas, mas depois que acabou a eleição, todo mundo era amigo. Hoje existem brigas e as pessoas, os colegas novos, não sabem que houve perrengues muito grandes nas eleições, né? Do CRM, do sindicato. Doutor Braz, como que o senhor colocaria, por exemplo, hoje, no período que o senhor chegou agora, os nomes importantes que já não estão mais aí da medicina? Quais foram os nomes importantes em que o senhor podia, pelo menos uma meia dúzia, para que a gente pudesse registrar aqui nos nossos anais da história? Na nossa época, nós encontramos aqui pessoas extremamente agradáveis, como o doutor Rachid, né? O doutor Ari Pinheiro, já conseguimos viver com ele um pouco no São José, o doutor Ari Pinheiro, o doutor Murilo, que foi o nosso primeiro presidente do Conselho Regional, Murilo, que era anestesista, o Sérgio Figueiredo, sempre eu tenho que falar do Sérgio Figueiredo, que me trouxe para cá e me deixou aqui, né? Certo. Foi embora, o Ronaldo Lanes. Também o Ronaldo passou um pouquinho, mas foi uma figura que ajudou muito aqui. A Thelma, anestesista. E... Lembro do Jadir, agora lembro do Jadir, dermatologista. Jadir, sempre que eu passo na Casa dos Gomes, encontro a casa dele, me lembro dele. Muita festa ali, né? Era. Jadir. Então são figuras que passou muito tempo aqui, foi embora e nos deixou.
Então você encontra amigos daquela época, de vez em quando eu encontro algum no Nordeste que não se lembra mais de Porto Velho. Alexandre nunca mais apareceu aqui, Tenório, né? O Alexandre era cirurgião? Ele era proctologista. Proctologista. Foi embora, nunca mais voltou. Mas são pessoas que a gente passou pouco tempo aqui com a gente, foram embora, mas marcou, né? E nós vivemos hoje aqui, até hoje, sobrevivendo, né, Paris? Algum episódio interessante naquela época que você lembra com esses colegas na saúde? Não, o episódio que o mais marcante que tem desses 35 anos foi eu ter operado um paciente em 81 com tiro no coração, né? Esse paciente era filho de um dono da empresa de ônibus aí. Ele chegou no São José, naquela época, com tiro no peito, no tórax, naquela época não existia ultrassom, tomografia, raio-x, banco de sangue, nada. E o banco de sangue muito acanhado, e ele chegou com tiro no coração. Operou eu e o Sérgio Figueiredo e o Jaime, anestesista, que conta até hoje aqui, e eu dei alta ele 8 dias depois. Até hoje ele vive aqui vive em Candeias. Se ele entrar aqui eu não conheço, mas ele vive até hoje. Não podemos esquecer também, agora da nova geração, que não é de tão nova, do Dr. Misvaldi, né? Sim, Misvaldi. Eu até brigo, eu sempre falo com algumas pessoas, já falei comigo, para homenagear o Misvaldi, né? Misvaldi foi uma figura que passou aqui em Porto Velho, marcou. Barulhento. O jeito dele, muito profissional, sabia tudo de medicina, de cirurgia geral. Estudioso. Estudioso. Acho que na nossa época para cá, o cara que mais estudou medicina foi o Misvaldi. Tudo ele tinha em casa, tudo ele estudava. E Misvaldi morreu, vai fazer 6 anos agora, né? Infartou. Infartou e morreu. E era uma pessoa que podia ser homenageada. Tá aí Inclusive, vamos fazer um grande pronto-socorro, podia dar o nome a ele. Estamos aí a indicação do Nada Dr. contra Braz, João Paulo II, né? Tentarmos, os nossos políticos que estiveram nos ouvindo aí, os vereadores, deputados, fazer uma homenagem ao grande amigo Misvaldi, o Mauro, Dr. Misvaldi. Tinha o maior respeito pelo Misvaldi. O Mauro, nosso prefeito. O doutor Mauro, nosso prefeito atual. Então, quer dizer, hoje ele está com tudo na mão para fazer essa homenagem. Tudo que ele queria, ele ia atrás de Misvaldi para pedir, para o Misvaldi ajudá-lo. Podia lembrar disso, né? Então também o nosso governador, que é médico, conheceu o Misvaldi, tinha conhecia todo o trabalho que o Misvaldi fez aqui no estado de Rondônia. E está aí a indicação do Dr. Braz, vamos fazer uma homenagem ao Dr. Misvaldi. É importante. É muito importante. Como ele trabalhou muito em centro cirúrgico, ele podia ser o nome do pronto-socorro novo, né? Fica a indicação. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos daqui a pouco. Um grande abraço. Voltamos com Sala de Opinião aqui no Canal 12, o canal universitário, TV Finca. E ao nosso lado, o Dr. Braz. O Dr. Braz é médico cirurgião e sempre marcou pelas suas colocações, pelas suas posições com relação à saúde pública do Estado. E hoje nós estamos fazendo aqui um histórico sobre a saúde, como era a medicina, desde a data que ele chegou aqui em 78. Braz, eu acho que a categoria mais médica precisa de não sei o que aconteceu, mas ela precisa ser valorizada como qualquer outro profissional. Mas o médico, houve o inverso. Por exemplo, você está aqui há 38 anos, há 36 anos, 35 anos, e hoje você recebe o mesmo que um profissional que acabou de sair da faculdade recebe. O senhor acha que não falta uma política de plano, de cargo, de salário para o profissional médico, para o pessoal da área de saúde? Infelizmente, não há essa valorização. O governo do Estado, municipal, federal e estadual, não está preocupado muito com isso. Claro, tem suas razões, mas é inadmissível a pessoa trabalhar todos os dias no hospital, como o hospital de baixo, cheio de problemas, fazendo cirurgia de qualquer natureza. Profissionais de anos de experiência, ganha um salário igual quem terminou ontem, formou ontem e vai trabalhar no mesmo hospital. O plano de cargo salário que era para ser feito e não é feito porque não há interesse de ninguém,
poderia valorizar isso, colocar os cursos, as pós-graduações e dar uma gradação de valores para cada um. Eu acredito, parece que quem trabalha no Estado ainda, trabalha porque gosta de trabalhar, não é por causa do salário. Porque ficar operando, ficar atendendo o hospital de base, com todos os problemas, com a falta de material, com a falta de estrutura, com os organismos externos pressionando, pelo salário de 35 anos para cá, não é fácil não. E se você vê um colega que sai, um colega recém-formado, sem residência, sem experiência, for trabalhar no mesmo hospital, vai ganhar a mesma coisa. Isso é meio injusto, né? Claro que tem todas as profissões na área médica que precisam ser valorizadas, todas. E isso é difícil para o governo resolver. Mas a gente precisa ser valorizado, não tem jeito. Você vê, por exemplo, o governo geralmente, atualmente, tem contratado muitos emergenciais. Esses emergenciais, e por falta de concurso, como que você vê esse processo? Algumas especialidades, o governo já tentou várias vezes contratar e não conseguiu. Fez vários concursos para algumas especialidades, não vai conseguir nunca. Com o salário que existe, então o que é que eles fazem? Faz contrato emergencial por quê? Primeiro contrata pessoas que não têm a experiência necessária para atuar. Depois eles economizam muito com o emergencial. Pagam o salário igual o estatutário, mas não tem o encargo da aposentadoria, do 13º, do Fundo de Garantia, é o governo federal, né? Se é emergencial, se tiver problema, quem vai bancar é o governo federal, com o INSS. Mas, principalmente porque o governo não consegue, pagando o salário que paga hoje, contratar ninguém para o concurso público. Não é só no governo estadual. O governo federal já fez vários concursos para médico, perito, por exemplo, da Polícia Federal. Ninguém vai, porque enquanto um policial federal vai ganhar 14 mil, mais ou menos 13, 14 mil, o perito médico vai ganhar 2.500 por 40 horas. Então ninguém quer. É a questão da valorização do profissional. Você acha que, por exemplo, hoje nós vivemos um momento de crise moral no Brasil com relação à saúde pública. E nós estamos presenciando e vendo em que o próprio governo federal vem trazendo médicos do exterior para ocupar vários postos no interior do nosso estado e nas capitais de nosso país. E o salário que é pago para esses profissionais, não só pelo governo federal, com mais ajuda de custo do município, sai muito mais caro do que contratar alguém que mora no lugar. Alguém que mora aqui no próprio país. Eu pergunto, você acha que os médicos brasileiros foram convidados a participar desse programa Mais Médicos por todo o país? O que aconteceu, doutor? Existem dois fatores importantes aí. Primeiro que, mesmo convidando o colega médico, recém-formado ou não, para trabalhar nas áreas com dificuldade de trabalho, poucos querem ir, porque o salário é pequeno em relação ao que se ganha na cidade. Vou dar um exemplo rápido. Você termina a faculdade aqui, seus colegas terminaram aqui. Se eles quiserem fazer um PSF, por exemplo, no Nordeste, vai ganhar 6 mil sem fazer muita coisa, na praia. Não vai querer ganhar 10 mil no interiorzão, porque não tem estrutura nenhuma. Mas isso é mais político. O governo federal está fazendo campanha, demonstrando claramente que está comprando trabalho escravo de médicos cubanos, porque isso é uma compra. O médico cubano ganha $100 por mês, todo mundo sabe disso, o mundo sabe. É interessante ganhar $500, né? Ganha $100 lá, tem casa, comida, roupa lavada, e o governo ajuda o governo de Cuba, de alguma maneira, mandando recursos para lá. Isso aí é questão política mais, né? Saúde. Um aspecto trabalhista também, eu estive vendo na imprensa essa semana, não sei se você viu, com relação já a um parecer do Ministério do Trabalho, já dizendo que, por exemplo, essa colocação em que esses médicos que estão chegando no Brasil vêm para estudar, ela não condiz com a realidade, elas estão vindo para trabalhar. Então, se veio para trabalhar, nós temos que pagar os impostos trabalhistas, né? Se o Ministério do Trabalho seguir a cartilha da lei trabalhista, ele vai ser contra o governo federal, correto? A não ser que esteja compactuando com o governo, diretamente o Ministério da Saúde e o Presidente da República.
Por quê? Se o cara vem de Cuba para ganhar 10 mil e 6 mil vai para lá, ou 7 mil vai para lá, é escravidão. Então é a mesma coisa da pessoa pegar um trabalhador do Nordeste e mandar para uma fazenda no Sul e deixar confinado lá, ganhando um pouco de salário. E como que o senhor vê, por exemplo, a história, além desses profissionais que estão chegando, o passaporte dele também é retido pelo Ministério. Os fazendeiros fazem isso, Paris. Os fazendeiros fazem isso, né? E a Polícia Federal vai lá em cima, combate, o Ministério do Trabalho combate. O Ministério do Trabalho. Exatamente, é escravidão. Não existe nada normal no negócio disso. Que vinha de Portugal, colegas de Portugal, da Espanha, já aposentados, para dar um trabalho aqui, é uma coisa. Você vai ganhar 10 mil, mas vai ter uma visão diferente do Brasil. Tal. Mas os profissionais de Cuba vêm como escravos. Você não pode sair daquele lugar, não pode viajar de fora, voltar e quando terminar o... E não precisa registro no Conselho de Medicina? Não precisa de nada? Não precisa de nada. O registro, quem dá o registro é o Ministério da Saúde. Eu tenho um filho, Paris, que mora em Honduras. Ele fez a faculdade, a residência em Honduras. E trabalha lá. Não vem para cá. No dia que ele vier, ele vai fazer o revalida. Quer fazer o revalida para ter o status de colega nosso, com validação normal. Vai querer perguntar se ele não queria vir para esse programa. Isso aqui nada. Vou fazer o que aí? Qual é a proposta que eles fazem lá no exterior? Como seu filho, chegou esse convite para o seu filho lá? Não chegou para ele não. Mas todo mundo vê, tem muito brasileiro que vem da Bolívia, da Argentina, nesse projeto, é que se apresenta. Eles só convidam mesmo os cubanos. Só estão convidando os cubanos, os brasileiros. Porque nós estamos cheios de médicos bolivianos aí, querendo vir trabalhar. Inclusive, já trabalham no Brasil ilegalmente. Agora, é ilegal o médico o boliviano, já que existe... Todos são ilegais, né? Mas como eles estão ilegais, eles vão se apresentar e faz aquele processo que o governo quer. Eles estão trabalhando. É fácil. Registra lá o CRM oficial, né, que não é o nosso, e vão trabalhar normal. Doutor, como que o senhor faz uma avaliação da saúde do estado de Rondônia para a gente finalizarmos esse bloco, finalizarmos essa sala de opinião do dia de hoje? Como que o senhor faz uma avaliação da saúde pública do estado de Rondônia? Tem dois aspectos da saúde. No aspecto de evolução, de tecnologia, nós estamos melhorando muito. Nós estamos com um sistema de residência implantado no hospital há alguns anos, que está funcionando muito bem, apesar das dificuldades. Nós temos tecnologia de cirurgias cardíacas, cirurgias renais, transplantes, colheita de transplante de órgãos importantes. Isso aí está funcionando. Nós estamos no hospital, o hospital base está equipado para fazer muita coisa boa, muita tecnologia boa e serviço de qualidade. Por outro lado, a burocracia pública faz com que o hospital de base não tenha coisas simples, como um fio barato, um tipo de anestésico mais barato possível, está faltando porque a burocracia e a situação da política pública de saúde está difícil. O exemplo é o João Paulo II. Ninguém pode entender aquilo nunca e vai ser eterno daquele jeito. O governador Confúcio Moura, logo que assumiu, denunciou aquele quadro do João Paulo II e disse que ia resolver, foi uma grande reportagem na imprensa nacional. Resolveu? Acredito que a intenção do governador Confúcio é da melhor possível. O governador, do secretário de saúde, eles têm um interesse imenso de acabar com aquilo. Só que eles não estão conseguindo ver um caminho para acabar. Não tem jeito. Você vê um monte de 400 pacientes amontoados em São Paulo. Você não vê diminuir nada, manda para cá, manda para lá, manda para o hospital de base, arranja enfermaria nova, mas não tem melhora. Continua do mesmo jeito. Por quê? O saneamento básico não existe, o trânsito é um caos, não existe fiscalização do trânsito, não existe câmera de sinalização para punir quem está andando errado. Então, o caos do trânsito, da educação de trânsito, juntando com a quantidade imensa de automóveis e motos que tem na cidade, não melhora. A intenção é boa, mas não vai resolver não, país. Não consegue resolver. O senhor acha que nesse período nós não conseguimos avançar? Acho muito difícil. O secretário disse essa semana que a ideia, a solução é construir um novo João Paulo II. Espero que seja
doutor Isoldo Cardoso Vale, né? Com 400 leitos. Lá nós temos 300 leitos no João Paulo. Se ele pegar os 300 leitos e transferir para o novo hospital daqui a quantos anos? Licitação, construção, equipamento, 3, 4 anos. Vai ficar do mesmo jeito de lá. O que o senhor faria, por exemplo, no momento atual, para resolver o problema do João Paulo II, da superlotação do João Paulo II? Teria alguma saída? Ali só se, eu acho que se contratar, se conseguir pegar algumas estruturas privadas e equipar também para aumentar de 300 para 600 leitos. Resolveria o problema? Resolveria, talvez. Nós temos aqui uma clínica como a Amado Mazarello. Você ainda está envolvido naquela clínica? Não. A Mazarello tem o quê? Eu reconstruí a Amado Mazarello, mas infelizmente... Não deu certo. Infelizmente. Ali são 50 leitos, mais ou menos, né? Tem uns hospitais aí parados ainda. Tem um hospital na Brasília que é um elefante branco, de um colega que morreu já. Podia ser utilizado. Mas se ficar ali, não tem jeito. Não tem alternativa. Porque o acidente é toda hora. Tem centenas de acidentados durante a semana e não resolve. Por mais que o Estado faz campanhas, contrata empresas para operar mutirões de ortopedia, né? Vem de São Paulo, vem do Rio, vem de Cuiabá, mas não consegue. E dá certo, o mutirão de cirurgia ortopédica, eu vejo muita queixa com relação, porque claro. O médico vem, opera e vai embora, e deixa o problema, e fica esse problema com os ortopedistas nossos. Daqui. Se pega todos os ortopedistas, chama, vamos resolver. Tentaram fazer isso, mas não conseguiram cumprir o que prometeram. Então, os ortopedistas relaxam. Não vão querer fazer mutirão para ganhar R$8.000 por mês, em vez de operar o normal, operar todo dia, 24 horas por dia. E os valores pagos para esses médicos que vêm de fora, bem superior? Deve ser muito diferentes. Existe solução, mas é preciso ter coragem de fazer, né? Aí envolve a Secretaria, Ministério Público, Tribunal de Contas e todos eles. Doutor Braz, nosso sonho é muito grande de tentar, de todas as formas, melhorar a saúde pública do Estado de Rondônia. E nós, lógico, vamos continuar lutando para melhorar a saúde e o atendimento à população do Estado. E eu quero aqui agradecer a presença do senhor aqui em Sala de Opinião, dizer da satisfação que foi imensa de poder recordar e fazer esse retrospecto da saúde pública, dos nossos colegas médicos que estão aqui e outros que já se foram, já não estão no meio de nós. Mas foi um prazer muito grande, doutor Braz, e aproveitar esse momento para dedicar esse programa especial, que nós sabemos que é uma pessoa que foi sempre muito amiga, principalmente sua, muito mais sua do que minha, mas era meu amigo também, ao doutor Misvaldi. Então eu quero dedicar esse programa todo ao doutor Misvaldo, em sua memória, pelo seu trabalho que ele fez na saúde pública do Estado de Rondônia, principalmente aqui na capital. Então esse programa eu quero dedicar ao doutor Misvaldi. Eu que agradeço, País. Se precisar, eu estarei aqui à sua disposição. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. E aqui ficamos com mais um programa Sala de Opinião, um canal 12, um canal universitário. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.